O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, irá responder aos questionamentos do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, na próxima segunda-feira, dia 19, de acordo com o gabinete do ministro. No último sábado, Barroso mandou intimar Segovia para esclarecimentos após o diretor-geral da PF, em entrevista à Reuters, indicar que a tendência é que as investigações contra o presidente Michel Temer sobre o decreto dos portos sejam arquivadas. Barroso é relator do inquérito em tramitação no Supremo. Na intimação, Barroso ainda pediu que o MPF, como órgão de controle externo das atividades policiais, também tome as providências que entender cabíveis. Carlos Marum disse hoje que fizeram uma celeuma sensacionalista com as declarações de Fernando Segovia, chefe da Polícia Federal. Isso é um prato cheio para José Maria Trindade, lá de Brasília. Zé, o Segovia está mostrando aí que chegou para dar aquela ajudinha ao Michel Temer, é isso? Pois é, mas até o presidente ficou irritado, né? Com tanta bondade e tanta notícia boa, né? O que é demais, até Temer desconfia. Pois é, o que aconteceu foi o seguinte, o diretor-geral da Polícia Federal, ele não se dá bem com o delegado que está chefiando esse inquérito contra o presidente Michel Temer, né? Falou demais e se recompôs, né? Hoje ele disse que foi mal interpretado e tal. E, do outro lado, no Supremo Tribunal Federal, quem realmente pode mandar arquivar ou não qualquer inquérito desse tipo, né? O ministro Roberto Barroso pegou e chamou o Segovia. Vem aqui me mostrar como é que é essa história de que o inquérito é frágil, não tem provas e que será arquivado. Ele já conversou com o ministro por telefone e, na segunda-feira, o Segovia promete levar ao Supremo Tribunal Federal uma cópia, uma transcrição da entrevista onde ele não teria falado exatamente que o processo seria arquivado, mas falou. Houve ali, Felipe, uma acomodação da Reuters e fez umas mudanças ali, mas finalmente ficou mesmo a versão de que ele considera o inquérito frágil demais. Na verdade, é uma opinião política. A gente sabe que, apesar de hierarquicamente e administrativamente o diretor-geral da Polícia Federal ter um comando da polícia, ninguém tem, porque o delegado tem autonomia e o inquérito está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Então, na segunda-feira, Segovia vai lá e se senta na frente do ministro para se explicar. Do lado do governo, o pessoal disse que ele precisa mais calma, ficar mais discreto para se manter no cargo. Mas, na verdade, não há uma pressão contra ele, não, porque ele é corporativista, ele defende os delegados e tal, quando se fala em salários, cargos, defende, inclusive, o mandato de um diretor da Polícia Federal, assim como agências reguladoras, ministros dos Tribunal de Contas, do Supremo, né? Uma vez empossado, o diretor-geral teria ali um mandato definido para evitar demissões. Ele queria isso. E quer também aquele projeto de autonomia administrativa da Polícia Federal, que tornaria o órgão ali uma superpolícia ao lado do Ministério Público, e isso agrada muito o discurso para dentro. Então é bom lembrar que não tem ninguém querendo a cabeça dele não, e muito menos o governo, mas mesmo assim ele, mais uma vez, caiu para a polêmica. Augusto, esse papo de que ele exagerou só e precisa ser mais discreto, isso tudo é plantação do governo para minimizar a declaração dele. Eu acho que esse negócio da Reuters, botar palavras que ele não disse, acho isso improvável. Mas vamos lá. Ainda que ele prove que não disse exatamente isso, ele não tem nada que dar entrevista sobre esses assuntos. Ele não tem nenhuma declaração a dar sobre isso, porque não é papel dele fazer esse negócio. Ele tem que se ater às suas funções. Deu palpite no que não devia, sobre um assunto que não devia, né? E está pagando por isso. Faz muito bem o ministro Luiz Roberto Barroso de agir assim. Fez muito bem. Faz muito bem. Lembrando que Fernando Segovia foi indicado para a diretoria geral da Polícia Federal pelo Michel Temer, consultou José Sarney, Eliseu Padilha, Renan Calheiros, tudo investigado, todos deram aval. Romero Jucá, José Maria Trindade está lembrando lá de Brasília, todos deram aval para a indicação do Fernando Segovia. Então não pode ser muita coincidência, né, Augusto? Ele agora deu uma declaração nesse sentido, praticamente admoestando ali o delegado a arquivar o inquérito do caso. Ele está justificadamente sob suspeita, desde que assumiu. E aí me entra com uma dessa, como arquivar, não vai dar em nada, tal. Fica quieto, pô.
Não é papel dele ficar dando entrevistas desse tipo. É aquele momento em que a suspeita começa a se tornar É isso uma aí, certeza. é isso que começa a se tornar uma certeza.